Yeah, yeah. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim. Não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Selá, voltam à tarde, tão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles, quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e 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 para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. E tornem a vir a tarde, e deem cânidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e 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 para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. Audiolivro A Redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince. Introdução, por Derek Prince Ministries. Conta-se que na década de 1930, o telefone tocou no escritório do vigário da igreja de Washington, D.C., ocasionalmente frequentada pelo presidente Franklin Roosevelt. A voz do telefone perguntava ofegantemente: por favor, diga-me, estão a contar com a presença do presidente na vossa igreja neste domingo? Isso explicou o vigário pacientemente. Eu não posso prometer, mas contamos com a presença de Deus lá. Logo suspeitamos que isso seja um incentivo suficiente para uma audiência razoavelmente grande. Não sabemos se Derek Prince conhecia esta anedota, mas aqueles de nós que o conheceram intimamente têm a certeza que ele se teria divertido bastante e teria concordado com o sentimento que ela manifesta, com todo o seu coração. Derek amava a igreja e, como qualquer professor dos tempos modernos, compreendeu a grandeza para a qual o corpo de Cristo é chamado e está destinado. Numa das suas muitas transmissões de rádio ao longo dos anos, Derek resumiu a forma como concebia a igreja. Eu creio que Deus está preocupado com a restauração de dois povos a quem ele está ligado por uma aliança, a qual ele próprio declarou que nunca quebraria. O primeiro povo, basicamente,
historicamente é Israel. O segundo é a igreja. Se você ainda não conhece nada acerca de Derek Prince, então terá de saber que ele foi uma das grandes mentes cristãs mais brilhantes do século XX. Ele nasceu cidadão britânico, mas viveu grande parte da sua vida em Israel e nos Estados Unidos, tornando-se mais tarde um cidadão americano. Estudou na prestigiada Universidade de Cambridge, onde foi um contemporâneo de C.S. Lewis, e por algum tempo ele manteve uma tertúlia de filosofia antiga e moderna. Não se deixe, contudo, impressionar por essas extraordinárias credenciais intelectuais. Milhões de pessoas por todo o mundo, em centenas de nações, têm encontrado inspiração, elevação e iluminação no ensino sempre acessível de Derek Prince. Por isso, o livro que tem nas suas mãos agora é um tesouro. Nas suas páginas encontrará uma profundidade impressionante na revelação acerca da natureza, do papel, da estrutura e do destino da igreja, local e universal. Ao ler, você também ganhará um novo discernimento do seu lugar e do seu papel no plano de Deus para a história. Derek Prince Ministries. Primeira parte. A visão de Deus para a igreja. Deus está a preparar um povo para si. Um dos temas mais sublimes das Escrituras é a igreja, o objeto do afeto de Deus, a futura noiva para o seu Filho amado. A missão redentora de Cristo na Terra é uma história de amor ensinada nos palcos do tempo e da eternidade, repleta de drama, sofrimento, amor, luta e triunfo. A intenção de Deus é providenciar uma companheira perfeita para o seu Filho, para toda a eternidade. A igreja é também o agente redentor de Deus no mundo, mas o seu desafio está nas pessoas que compõem a igreja. Deus precisa de nos levar da nossa condição rebelde para a da noiva perfeita do seu único Filho. O espelho da palavra de Deus. As Escrituras comparam a palavra de Deus a um espelho, que revela a nossa condição espiritual interior, de forma que possamos ver-nos como Deus nos vê, continuamente, até o resultado final, não só como deveríamos ser, mas também como seremos. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7b. Se olharmos para este espelho antes de termos sido reconciliados com Deus, através de Jesus Cristo, ele mostra-nos a nossa condição impura e pecaminosa. Uma vez reconciliados com Deus e limpos dos nossos pecados, ele mostra-nos o que nos tornamos enquanto nova criação de Deus em Cristo. Experimentamos de uma forma pessoal estas verdades das Escrituras. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Neste livro, olharemos para o espelho da palavra de Deus para que possamos aprender como somos aos olhos de Deus. Como seu povo coletivo, iremos analisar as 7 imagens do povo de Deus, conforme reveladas pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios. Daí, exploraremos a estrutura, a liderança, o estilo de vida e o futuro da igreja. Os propósitos redentores de Deus. Os propósitos de Deus ao redimir o seu povo para si, encontramos em Êxodo 19:3-5. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Existem 2 objetivos principais de redenção, segundo nos é revelado nessas palavras de Deus a Israel. Uma relação direta e pessoal com Deus. Primeiro, repare no que Deus disse acerca do atual ato de redenção. Vós tendes visto
o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Versículo 4. A Escritura revela que Deus traz os redimidos até si. O seu primeiro propósito de redenção é trazer o seu povo redimido a uma relação direta e pessoal com Ele. É surpreendente como poucas pessoas no período do Antigo Testamento pareciam compreender este conceito. Elas estavam interessadas na lei, nas bênçãos materiais e na terra prometida. Olhavam para as coisas, razão pela qual a maioria delas não experimentou um relacionamento maravilhoso, direto e pessoal com Deus. Mesmo hoje, muitas pessoas parecem não compreender totalmente que o principal propósito de Deus é trazer-nos até si. Tudo o resto é secundário. A sua propriedade. O segundo propósito da redenção é para Deus tornar o povo redimido na sua própria possessão. A frase traduzida por a minha propriedade peculiar, em Êxodo 19:5, vem de uma palavra hebraica cujo exato significado se desconhece. Outras traduções usam as frases a minha possessão peculiar, o meu tesouro pessoal e o meu povo particular. A indicação é que Deus quer tornar-nos em algo pessoal, peculiar, especial. É de certa forma excitante não conhecermos o significado exato do termo hebraico original, porque deixa em aberto tantas possibilidades, mas sabemos que é algo maravilhoso, muito superior ao que possamos imaginar ou pensar por nós mesmos. É por isso que Ele nos redimiu. O propósito de Deus não é somente a remissão do indivíduo. O propósito dele é um povo especial, um povo novo. Deus investe nas pessoas. Ele está muito mais preocupado com as pessoas do que com coisas. Essa verdade é ilustrada de forma simples e bela em Deuteronômio 32:9, porque a porção do Senhor é o seu povo. O propósito de Deus centra-se no seu povo redimido, a sua porção em tudo o que já aconteceu e acontece no mundo. Contudo, devemos compreender claramente que o seu objetivo final não é somente redimir indivíduos, é também a criação de um povo especial, um todo novo, único, orgânico. Algo completamente diferente do que existia entre os povos antes de Deus intervir através da redenção. O cristianismo contemporâneo enfatiza a importância do indivíduo e do seu relacionamento com Deus. No entanto, apesar de isso ser muito importante, o objetivo final de Deus não passa apenas por indivíduos redimidos. O seu objetivo é um povo especial. Na sua oração ao seu Pai, Jesus revelou-nos um tremendo discernimento da etapa particular dos propósitos de Deus em que vivemos hoje. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17:20-23. A derradeira visão de Jesus é misturar indivíduos de todas as raças e origens numa união visível. O mundo vê coisas no tempo e no espaço. Ele não vê realidades místicas de um reino espiritual. Se queremos alcançar o mundo com a mensagem redentora de Deus, temos de ser visíveis, algo que o mundo pode ver e apreciar. Portanto, não podemos esconder ou abafar o nosso cristianismo, porque o propósito de Deus é fazer com que o seu povo se torne visivelmente unido. Esta união será um testemunho incontestável para o mundo inteiro de que Deus efetivamente enviou Jesus. Ao nos tornarmos um verdadeiro reflexo do povo de Deus redimido, outras pessoas também serão atraídas para um relacionamento pessoal com Ele e juntar-nos-ão ao seu tesouro especial por toda a eternidade. 2. O programa de Deus para a igreja. Transformação. Para Deus nos moldar até o tipo de pessoas nas quais Ele tenciona que nos tornemos, necessitamos de passar por um processo de transformação. Quando Deus nos redime, estamos apenas a iniciar a nossa viagem em direção a tudo o que devemos ser
e que Deus quer que sejamos. Eu fico maravilhado na fé que Deus tem para levar avante este projeto de transformar pessoas como eu. O processo de transformação. Vejamos um exemplo da forma como funciona o processo de transformação. O chamamento de Jesus aos seus primeiros discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Mateus 4, 18 a 20. Este simples cenário não contém uma psicologia muito complexa, mas apenas a essência do que deve acontecer. Existem 2 componentes principais nas palavras de Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Compromisso total. Primeiro, Jesus requer um compromisso total. Deixem tudo e siga-me. Não vos digo para onde vamos, apenas tende me seguir em fé. Coloquem a vossa vida nas minhas mãos e deixem-me lidar com as consequências. Isso é essencial. Deus não pode realizar os seus propósitos até que o seu povo esteja totalmente comprometido. Então Jesus diz: Não vos digo onde vamos, mas digo-vos o que vou fazer de vós. Far-vos-ei pescadores de homens. O mais importante para cada redimido de Deus não é o que somos agora, mas o que Deus quer fazer de nós. Se nos rendermos ao Senhor, Ele garante o produto final. Porém, primeiro temos de nos comprometer com o propósito de Deus e depois Ele começa a trabalhar em nós para nos transformar naquilo que Ele deseja que sejamos. O mais importante para cada redimido de Deus não é o que somos agora, mas o que Deus quer fazer de nós. O mesmo princípio está inerente no ensino de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 a 2. Como vimos em Mateus 4, 18 a 20, o primeiro passo para o processo transformador de Deus em nós é um compromisso total para com Deus. Paulo expressa esta verdade quando diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ele estava a pensar em termos do sacrifício de animais do Antigo Testamento, tais como ovelhas e bois, que eram mortos e ofertados a Deus no altar. Uma vez colocados no altar de Deus, eles já não pertenciam à pessoa que os havia oferecido, pertenciam somente a Deus. Paulo estava a dizer-nos a nós, cristãos, que temos de oferecer os nossos corpos a Deus exatamente da mesma maneira. Uma vez que coloque o seu corpo sobre o altar, ele deixa de lhe pertencer, sendo unicamente pertencente a Deus. Mas há uma grande diferença. O seu corpo não estará morto. Ele será colocado vivo sobre o altar. Isso é o compromisso total. Transformação de dentro. O compromisso para com Deus leva-nos a pensar de forma mais sublime. Quando as nossas mentes são renovadas, os nossos valores mudam e as nossas prioridades são alteradas. As coisas adquirem significados diferentes. No entanto, isto é algo que Deus faz apenas com os comprometidos. Quando somos transformados pela renovação da nossa mente, somos capazes de discernir e aprovar a vontade de Deus. Podemos descobrir o que Ele realmente quer. Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós em particular e para o seu povo coletivamente. Mas Ele revela o seu plano somente a quem está comprometido. Deus revela o seu plano somente a quem está comprometido. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Lembre-se, a palavra de Deus é um espelho que nos mostra o que somos interiormente. O espelho é um instrumento essencial no processo de transformação. Repare que o texto acima está escrito no plural. Não é apenas para indivíduos, é para todos nós.
Ele mostra-nos o que Deus tem destinado para todo o seu povo crente, coletivamente. Sem essa visão do povo de Deus como um todo, tendemos a perder-nos nas nossas necessidades, problemas e bênçãos. E perdemos o plano maior e os propósitos de Deus. Não conseguimos ver a floresta por causa das árvores, como diz o ditado, transformados de glória em glória. Ao refletirmos no espelho da palavra de Deus, contemplamos a glória que Deus irá realizar em nós. Ao observarmos esta glória pela fé e continuarmos a olhar para o espelho da palavra de Deus, o Espírito de Deus transforma-nos à semelhança do que vemos, mas só se olharmos para o espelho pela fé. Se assim não fizermos, o Espírito de Deus não pode trabalhar em nós. Não se trata de uma transformação simples, mas de glória em glória. Cada vez que chegamos a um determinado nível, Deus mostra-nos que existe um nível superior e incita-nos a ir mais além. Essa transformação depende de duas coisas. Primeiro, de olharmos para o espelho da palavra de Deus com fé. Segundo, do trabalho do Espírito Santo quando olhamos para o espelho. Se não olharmos para o espelho, o Espírito de Deus não pode trabalhar em nós. Cada um de nós deve olhar regularmente para o espelho da palavra de Deus, para verificar a sua própria condição espiritual e o seu relacionamento com Deus. A transformação obedece à seguinte ordem. Primeiro, o compromisso. Depois, a transformação a partir do interior, que leva à revelação do propósito de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 a 18. Paulo disse que passamos por aflições como parte integrante do processo de transformação. Todavia, as aflições beneficiar-nos-ão e executarão os propósitos de Deus para nós, se nós continuarmos a focar nas coisas que não se veem e não nas circunstâncias e situações visíveis que nos rodeiam. Paulo disse que as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A forma como vemos as realidades eternas e invisíveis dos propósitos de Deus é olhando com fé para o espelho da palavra de Deus. Quando fazemos, o Espírito Santo revela o destino que Deus tem para nós, onde nos está a levar e o que Ele deseja produzir em nós e através de nós. Ao insistirmos em olhar pela fé, sem retirarmos os nossos olhos do espelho, o Espírito Santo continuará a mudar-nos naquilo que aprendemos pela fé. Cada vez que aprendemos uma nova verdade pela fé, experimentamos uma nova transformação. Este é o processo que verdadeiramente nos leva de glória em glória. Mas então, amado irmão, você pode estar se perguntando, mas aonde é que eu vou encontrar essa eclésia ou assembleia para congregar diante de tantos fatores hoje em dia, tantas notícias mais que nós temos visto a respeito das igrejas do Senhor, do corpo de Cristo do Senhor? Você tem que ter em mente, irmão, o seguinte, que diante de tanta má notícia envolvendo a igreja, falsos mestres, falsas doutrinas, aí é que você tem que procurar a Deus enquanto é tempo. Porque é como se o copo de água, quando você está enchendo, ele estivesse perto de transbordar. Porque tudo que está acontecendo hoje no mundo, principalmente no corpo de Cristo, é um sinal de que Jesus está voltando. Porque está tudo previsto, irmão, nas Escrituras. Está tudo lá previsto. Todos os sinais no final do tempo estão acontecendo. Então, irmão, o copo está transbordando. Você tem que ficar triste com isso, irmão? Não, irmão. Você tem que ficar alegre. Antes, quando eu não tinha entendimento da palavra, eu falava assim, eu que não vou ser crente, eu que não vou me meter numa igreja dessa. Mas existe o joio e o trigo, irmão, e nós precisamos saber separar. Então, o copo está transbordando. Assim como o cálice do Senhor, de Deus Todo-Poderoso, também está transbordando. Porque a ira de Deus já está assim, o cálice dele já está transbordando, irmão. Pode acreditar, irmão, que Jesus está muito próximo de voltar. Então, irmão, eu vou colocar aqui um resumo de como você, o que você vai usar, irmão, para você poder escolher um corpo de Cristo para você congregar. Então, você pode analisar essa assembleia, essa eclésia, de acordo com os 5 solas da igreja, que são os pilares da reforma protestante.
o sola escritura é somente a escritura. A autoridade da Bíblia por si só, ela é mais do que suficiente, porque a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Então, não confie no homem. Maldito o homem que confia no outro. Você vai para a sua igreja, mas você vai levar a sua Bíblia. Você não vai confiar nessas falsas doutrinas que estão sendo pregadas, porque isso está previsto na Bíblia, que nos finais do tempo isso iria mesmo acontecer. Você vai escutar a pregação de um pastor, mas você vai pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus para você confirmar, para ele confirmar aquelas palavras no seu coração. E ele vai confirmar, irmão. Então, você vai escutar a pregação, mas se você pedir a sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele vai dizer se aquilo está certo ou não, se aquela tradução que a pessoa está fazendo ali da Bíblia, aquela leitura que a pessoa está fazendo ali da Bíblia, se está de acordo. A outra sola é o número 2, sola Christus. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e o pecador. Você não tem como chegar a Deus a não ser pelo seu Filho, Jesus Cristo. Você só chega a Deus, para Deus te perdoar os teus pecados, para Deus te justificar, através de Jesus Cristo. Unicamente através de Jesus Cristo. Porque Ele é que foi sacrificado no caminho da cruz para que isso acontecesse. O outro sola é o sola gratia. A salvação, ela é somente pela graça salvadora de Deus. E a graça, ela é de graça, irmão. Não é por causa da tua cor, por causa das tuas obras, por causa dos teus olhos, por causa do teu coração. Não. É Deus. Ele é soberano e Ele é onipotente, onipresente e ninguém explica Deus, irmão. Então, Deus, a graça dele, Ele nos chama. Pela graça dele, Ele nos chama. E cada um tem o seu chamado e cada uma tem a sua hora certa e o momento certo. E essa hora certa e esse momento certo, só quem sabe é Deus. Porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha os escolhidos. Então, irmão, se você é um escolhido de Deus, você não tem que estar se perguntando, Deus, por que me escolheste? Não, irmão. Você tem que ajoelhar no caroço de milho, igual a gente fazia quando era criança na escola, e agradecer a Deus por Ele ter te escolhido e te alcançado, te chamado e te tirado da escravidão do pecado, da mão do maligno. E o outro sola é o sola fé. O sola fé, a justificação, ela vem somente pela fé em Jesus Cristo. E essa fé é um dom dado por Deus. Você não pode, irmão, se gabar que você tem fé, porque nada do que você tem na sua vida é seu ou é seu próprio. Tudo vem do céu, porque a palavra de Deus diz que tudo vem do céu. Assim como a chuva cai do céu, tudo que nós temos cai do céu, através do nosso Deus, do nosso poderoso Deus. Então, irmão, a sua fé não é sua, foi Deus que te deu. Os seus dons não são seus, foi Deus que te deu. Se você tem uma igreja, uma assembleia, porque a igreja somos nós, não é sua, foi Deus que te deu. E assim como todas as coisas que você tem, irmão, tudo que você tem não te pertence, é dom de Deus. E o soli deu glória, é que a glória é dada somente a Deus, porque dele e por ele são todas as coisas, assim já está escrito na palavra de Deus. Então, irmão, a salvação, ela não vem por obras, como diz Paulo, para que você não possa se vangloriar. Irmão, e tem mais, toda obra, irmão, que você resolver fazer, se não for iniciativa do Espírito Santo de Deus, ela é uma obra morta. A obra que vier da força do nosso braço, ela é uma obra morta, irmão. Eu estou te ensinando, irmão, porque eu também estou aprendendo. E eu comecei a fazer muitas obras mortas para Deus, de acordo com a minha iniciativa. Eram boas perante os meus olhos e eu pensava, isso é de Deus. Eu ia lá e fazia, sem orar a Deus, sem esperar a mensagem de Deus, sem esperar a confirmação de Deus. Não faça como Abraão fez. Gerou o filho Ismael com a escrava e até hoje o povo padece por conta disso. Não gere filho com a escrava, irmão. Não faça como Abraão fez para você não ter dor de cabeça depois. Então, irmão, resumindo, se você estiver congregando numa eclésia, uma assembleia, que
não pregue unicamente esses 5 solas aqui, fuja, irmão. Fuja, porque essa assembleia não é de Jesus. E agora eu vou colocar 9 itens importantes de como deve ser uma eclésia para você congregar. Não é que você vá procurar uma eclésia ou uma assembleia perfeita, porque não existe. E se existisse, quando você chegasse lá, ela deixaria de ser perfeita, né? Então, de acordo com o ensino do nosso amado irmão, Derek Prince, esses seriam os principais itens. 1. Honram e exaltam o Senhor Jesus Cristo. 2. Respeitam a autoridade da Bíblia. 3. Dão liberdade ao Espírito Santo. 4. Têm uma atitude calorosa e amigável. 5. Procuram viver a sua fé na prática do dia a dia. 6. Estabelecem relações interpessoais entre si, para além de simplesmente assistirem a cultos. 7. Oferecem assistência pastoral, que cobre todas as suas necessidades legítimas. 8. Estão abertos à comunhão com outros grupos de crentes. 9. Sentem-se descontraído e à vontade no teu meio. E qual é o objetivo de nós congregarmos numa assembleia, né? O objetivo é, número 1, lavarmos os pés uns dos outros. Isso está em João 13,14. Amar-nos uns aos outros. João 13,34, por exemplo. Edificar-nos uns aos outros. Romanos 14,19. Aceitar-nos uns aos outros. Romanos 15,7. Ademoestarmos ou corrigirmos uns aos outros. Romanos 15,14. Saudar-nos uns aos outros. Romanos 16,16, por exemplo. Servirmos-nos uns aos outros. Gálatas 5,13. Levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6,2. Suportar-nos uns aos outros. Efésios 4,2. Perdoar-nos uns aos outros. Efésios 4,32, por exemplo. Sujeitar-nos uns aos outros. Efésios 5,21. Ensinarmos-nos uns aos outros. Colossenses 3,16. Confortarmos-nos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. Encorajar-nos uns aos outros. Hebreus 3,13. Estimularmos-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Hebreus 10,24. Confessarmos os pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Orarmos uns pelos outros. Tiago 5,16. Então, irmão, é isso. Aqui fica o resumo. E esse ensino está no livro O Casamento é uma Aliança, do autor Derek Prince. E lembre-se, irmão, que você não vai achar assembleia ou eclésia perfeita para congregar, porque você não é perfeito. Mas, de acordo com os ensinos da Palavra de Deus, nós podemos julgar aqueles lugares que estão em desacordo com a Palavra de Deus e não congregarmos naqueles lugares e não nos deixarmos enganar. Nós não podemos condenar, nós temos que orar por eles. Mas, de acordo com a Palavra de Deus, nós podemos julgar, dizendo assim, isto não está de acordo com a Palavra de Deus. Você não vai ficar falando mal das igrejas, irmão, isso é pecado. Você vai orar por esses pastores que estão no engano, porque eles estão cumprindo as profecias bíblicas. Então, irmão, é isso. E lembre-se de uma coisa, irmão, que está na palavra do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus reina e Deus tem o controle de tudo. Está debaixo dos pés de Deus. Nós aqui, os homens, a terra, o mundo, está debaixo dos pés de Deus. Deus tem o controle de absolutamente tudo. Irmão, e eu deixo um apelo, irmão, para você. Irmão, é tempo, irmão, de arrependimento, irmão. Arrepende-te, irmão, enquanto é tempo do teu pecado, irmão. E se volta para Deus. Busca as coisas do alto, irmão, enquanto é tempo, irmão. Porque vai chegar uma hora, irmão, que a palavra de Deus diz que clamarão a mim, mas eu não responderei. Me buscarão, mas não me acharão. Isso está em Provérbios 1,28. Então, irmão, busca a Deus, irmão, enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos. Deus único, imortal, invisível,
sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade atadas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa do que os rubis, e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento e pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, que te darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha.